Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse domingo, 24 de novembro, nós celebramos então a grande festa, a solenidade de Cristo Rei do Universo. E a igreja vem, portanto, nessa data, nos lembrar e reafirmar a cada um de nós que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas, tanto no céu quanto aqui na terra. Um rei que não impera na nossa vida sob poder ou força física, mas que impera sobre cada um de nós por amor e por justiça. E o que me chama muita atenção nesse evangelho de hoje é justamente nesse diálogo entre Pilatos e Jesus. Quando Pilatos ele questiona o Senhor se ele é mesmo rei. E é interessante, quando Jesus ele responde a Pilatos com uma outra pergunta: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? E aqui, eu refletia e ficava pensando que quantas pessoas, ainda são como Pilatos, Quantas pessoas não reconhecem o Senhor como dono, como mestre, como rei de nossas vidas, como rei do céu e da terra. E que essas pessoas, por incredulidade, que essas pessoas, por falta de fé ou mesmo por falta de conhecimento, elas questionam a Deus, elas questionam também a igreja, Questionam aí os seus ensinamentos, questionam as grandes verdades de Cristo sobre a nossa vida. E essas pessoas, porque elas não buscam a verdade, Elas preferem acreditar no que qualquer pessoa mal instruída fala de Deus, no que qualquer pessoa mal instruída fala da palavra. Ou mesmo, elas preferem aí viver o relativismo, que é justamente, quando uma pessoa ela pode criar a sua própria verdade, negando aquilo que é único, aquilo que é realmente verdadeiro. Mas nós cristãos, nós sabemos e somos chamados a crer que Jesus, ele é a palavra. E sendo ele a palavra, ele é também a verdade que impera sobre as nossas vidas, que impera sobre este mundo. No versículo 37, ele vai nos dizer que todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. E por isso, nós cristãos católicos, nós celebramos liturgia, porque nós cremos que a voz de Cristo está na palavra. E por isso também nós cristãos católicos, nós se não temos, nós devemos ter e ler a Bíblia. Se nós não temos, nós devemos ter e ler a tradição da Igreja Católica. Se nós não temos, nós devemos ter e ler o catecismo da Igreja Católica, Para que nós não sejamos enganados em meio aos falsos profetas, Que estão aí justamente para destruir a verdade de Deus, a verdade da igreja, Só que muitas vezes nós não somos enganados não somente pelos outros, mas por nós mesmos, porque pela nossa preguiça, pelo nosso comodismo de não querer buscar a verdade, nós ficamos aí então no nosso achismo, Sendo então consumidos pelo o pecado. E aqui eu lembro um pouco da história de Santo Agostinho, quando ele duvidava da igreja, quando Santo Agostinho duvidava dos ensinamentos do catolicismo, ele vivia justamente uma confusão espiritual, entre as coisas do mundo e o que era a verdadeira conversão em Cristo, E a história conta que ele
queria conhecer a verdade, né? Mas Santo Agostinho, ele era então confundido pelos falsas doutrinas e confundido pelos falsos profetas. Só que nessa busca incessante de Santo Agostinho pela verdade, além das orações e conselhos e também do testemunho de sua mãe, né, ele teve a ajuda de outros, mas sobretudo Santo Agostinho, ele teve a presença do Espírito Santo, né, que foi quando, em um certo momento de sua vida, numa profunda confusão espiritual, mas também de pecado, ele ouve ali uma voz, né? Uma voz que lhe dizia: toma e lê. E esse toma e lê era justamente a Sagrada Escritura sendo apresentada a ele, né? Aberta diante dele, né? E ali Jesus lhe apresentava a carta de São Paulo aos Romanos, onde ali o Senhor lhe abria os olhos para a conversão, lhe abria os olhos para a verdade. E assim o Senhor também faz, né, na vida de cada um de nós, de todos aqueles que o buscam, né, que querem realmente conhecer a verdade de Cristo. O Senhor, ele quer também nos abrir os olhos através da palavra, né, para que nós não mais duvidem da verdade, né, mas que nós possamos crer que ele é o Senhor de tudo e de todos através da palavra. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.